Bom dia, pessoal! Hoje, sábado, 7 de janeiro, somos gratos por mais um dia que o Senhor fez. E hoje, final de semana, né? Tão bom, né? Final de semana. Muitos não, né? Não trabalham no sábado, nem no domingo. Tem outros que trabalham também, né? Glória a Deus por isso. E nós vamos continuar com a leitura da palavra de Deus. A gente não pode falhar porque é sábado, porque é domingo, porque é feriado. Não, nós vamos ler a Bíblia todos os dias, tá bom? E aí, só recapitulando um pouquinho, né? Nós fizemos a leitura do 16, 17 e 18, né? E ali, só recapitulando, né? A gente viu Sara tendo ali um desentendimento com Agar. Nós lemos sobre o nascimento de Ismael. Nós lemos sobre a aliança da circuncisão. Nós vimos que Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, né? Ele já havia mudado de Abrão para Abraão e agora ele muda o nome de Sarai para Sara. Nós vimos Deus ali reforçando a promessa que daria um filho a Abraão. A gente vê Abraão também intercedendo por Sodoma, né? Então agora nós vamos continuar. Abra aí a tua Bíblia no capítulo 19 de Gênesis, ou então, né, você que está só escutando, vamos lá. O título aqui de Gênesis 19 é Ló recebe em sua casa 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhe disse: Por favor, meus senhores, venham para casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traga-os aqui para fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhe disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí, e acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram-se para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram a Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: Levanta-se, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apareceram a Ló, dizendo: Levanta-se, pegue-se a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele, as suas mulheres e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis
que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. E o anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. Nossa, tô com alergia hoje. A destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquela cidade, toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para o lado de Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse uma fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Como é que surgiu esse povo? É interessante a história, assim, é triste, mas né? Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo novamente, também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, e sem que ele notasse nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho, deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje. Daí a gente vê, né, a origem dos Moabitas, né, e dos Amonitas. Capítulo 20, vamos para o 20 agora. Abrão e Abimeleque. Abraão partiu dali e foi para a terra de do Neguebe. Habitou entre Sedes e Sul e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. De novo ele fez isso. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade do coração e na minha inocência fui que fiz isso. Se defendendo, né? Deus respondeu-lhes em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e contou-lhe todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão:
O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, dirá que sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. E lhes devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O nascimento de Isaac, capítulo 21, né? Nós vamos ler hoje 19, 20 e 21. Nascimento de Isaac, cumprimento da promessa. Ai, que legal. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e ergue-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos destes haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança.
Abraão pôs à parte 7 cordeiros do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Ai, que legal, né, gente? Tão bom ler a Bíblia. A gente vai descobrindo tantas coisas, né? E o mais legal, depois você pode parar o que você leu, aquilo que você não entendeu, ficou com dúvida, pesquise, né? Para que fique mais claro, para que as coisas fiquem mais claras para você, tá bom? E amanhã a gente volta. Vamos continuar lendo o capítulo 22, 23 e 24, tá bom? E assim nós vamos, com a permissão do Senhor, até 31 de dezembro, ler a Bíblia toda. Tá bom, gente? Um grande beijo, bom final de semana para vocês.